Oi pessoal, que estou de novo, Flávio do canal Cote. A gente está aqui no quarto vídeo sobre cenários macroeconômicos. Cada vídeo tem uma duração de 10 minutos para não ficar muito maçante. Eu dividi nesse tempo. No vídeo 1 a gente deu uma apresentação do curso, a gente viu sobre o conceito de macroeconomia, o conceito de PIB e Produto Nacional Bruto. No vídeo 2 a gente falou sobre o desemprego, sobre as fontes de inflação de demanda e inflação de custos. No vídeo 3, a gente viu sobre os efeitos da inflação, as metas de inflação, sobre índices de preço e sobre o Copom. Então, a gente vai continuar aqui, eu só vou falar mais um pouquinho sobre o Copom, só terminar, e depois a gente vai entrar em taxa de juros, tá? Só complementando aí nas reuniões do Copom, para os votos que definirão a meta da taxa Selic, o pessoal lá analisa vários relatórios, tá? Relatórios de inflação, balanço de pagamentos, mercado de câmbio, para poder ter um embasamento aí para a decisão. E a meta da taxa Selic e o seu viés, que são decididos em votação, eles são logo divulgados à imprensa, bem como a ata da reunião. Então, isso aí a gente consegue consultar por meio da internet, entra no site do Bacen, e a gente consegue consultar esses dados aí. Então, agora entrando em taxa de juros, a taxa de juros ela influencia na poupança e no consumo das pessoas, tá? À medida que a taxa de juros sobe, o consumo diminui, né, fica mais caro, as coisas ficam mais caras, e a poupança aumenta, tá? Bem como a taxa de retorno sobre a poupança, que aumenta também. Há dois efeitos da taxa de juros: o efeito substituição e o efeito renda. No efeito substituição, as pessoas deixam de consumir hoje, poupando, para poderem consumir mais no futuro. Tá? Isso é muito comum. A gente economiza um pouquinho hoje para consumir um pouco mais depois. Ou seja, o consumo futuro fica mais barato em relação ao consumo atual. Já no efeito renda, mede se a família ficou mais rica ou mais pobre após uma alteração da taxa de juros, caso ela tomasse ou concedesse empréstimos. Então, se ela concedir empréstimos, que é uma família poupadora, e a taxa de juros aumenta, a sua renda diminui. Desculpa, se a taxa de juros aumenta, a sua renda será melhor remunerada e ela ficará mais rica e ela vai passar a consumir mais. E ao contrário, se ela for uma família que deve, uma família devedora, que tomava empréstimos, ela fica mais pobre com o aumento da taxa de juros e ela passa a consumir menos, porque a sua dívida aumenta. Então, com o aumento da taxa de juros, o efeito renda tende a aumentar a taxa de poupança de uma família e de uma família tomadora de empréstimos. E ele reduz a da família que concede empréstimos. Então, o efeito renda em nível agregado de poupança, ele tende a se cancelar, tá? Então, o efeito renda se anula no nível agregado. Já o efeito substituição, ele funciona sempre na mesma direção para todas as famílias e tende a aumentar a poupança com o aumento da taxa de juros. Ou seja, faz com que as famílias consumam menos. Aí o efeito total, o saldo dos dois efeitos sobre a poupança agregada é, portanto, uma diminuição de consumo e um aumento de poupança quando a taxa de juros aumenta. Porque o efeito substituição tende a dominar na medida em que o efeito renda se autocancela em nível agregado. Então acaba sobrando praticamente o efeito substituição. E o contrário pode ser dito, com a redução da taxa de juros, há um aumento do consumo e uma redução da poupança. Então são esses os efeitos aí em relação à taxa de juros. Falando agora um pouquinho das clearing house, a gente tem aí dois sistemas, que seria aí os dois sistemas especiais, né, que
Que assim, porque a maioria dos títulos públicos que estão no mercado no mercado monetário, eles são escriturais, tá, gente? Ou seja, eles não são físicos. As suas negociações devem ser controladas por sistemas especiais que organizam a liquidez e a transferência desses títulos, o que proporciona uma maior segurança e autenticidade aos negócios realizados. Então tem dois, como eu disse, o Selic e o CETIP. O Selic é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Ele controla e liquida financeiramente as operações com títulos públicos, tá? O outro, o CETIP, é com títulos privados. Os títulos públicos emitidos pelo Bacen e pelo Tesouro Nacional. O Bacen ele não emite mais hoje, eu emiti até 2002, mas ainda se tiver alguma coisa no mercado, aí é feito esse controle no Sistema Especial de Liquidação e Custódia, Selic. Os operadores financeiros credenciados a operar no mercado monetário, eles repassam as informações das negociações via terminal, tá? Por meio de terminal, ao Selic, para que ocorra a transferência do dinheiro, e depois dos títulos públicos envolvidos nas operações. Então, primeiro faz a transferência do dinheiro via terminal, e depois o título público vai na sequência. Só para ter uma ideia, aí os títulos públicos oferecidos hoje pelo Tesouro Nacional são as LTNs, as letras do Tesouro Nacional, as NTNs, notas do Tesouro Nacional, e as LFT, as letras financeiras do Tesouro. Só que eu estou só mostrando como é que são esses títulos, só para dizer que o custodiante aí é o Selic, tá? Que é o que a gente está vendo agora aqui nesse assunto. Informações sobre títulos públicos vocês podem encontrar lá no perfil do COT, o COT oficial no Instagram. Tem um post completo lá informando como que são os títulos públicos. Aqui, ó, como operar com títulos públicos. Então vocês podem dar uma olhada lá, tá bem legal, tá bem explicado. E outra coisa, aqui vocês não precisam anotar nada do que eu estou falando. Lá no COT oficial também você vai encontrar essa matéria sobre cenário macroeconômico e todas as outras que eu vou falar aqui no curso. Tá tudo lá mastigado, anotado para vocês. Aqui é só assistir mesmo. E depois, qualquer outra dúvida, vocês podem buscar lá ou me mandar, perguntar, né? Fiquem à vontade. Então, só informando aqui as características dos títulos públicos. As LTNs são títulos pré-fixados, são negociados com deságio, tem mais risco por ser pré-fixado. Então, se você comprar um pré-fixado hoje, a taxa aumentar, né? Esse é o risco. Você está adquirindo aí uma rentabilidade menor do que o mercado passa a pagar. Lá no COT oficial eu explico bem certinho isso aí. As LFT, que são as letras financeiras do Tesouro, são pós-fixados, então tem menos risco. Se aumenta a taxa de juros, ele passa a aumentar junto, se cair também cai, é defensivo, né? E os rendimentos são dados pela média da taxa Selic. E aí tem um título híbrido aí, pós-fixado, considerado como pós-fixado, atrelado ao indexador da economia, por exemplo, PCA, e alguns pagam aí juros periodicamente. Então aqui só falando dos títulos públicos do Bacen, que eu já adiantei. Eles foram emitidos até 2002, tá? E daí o Bacen perdeu a competência para isso, a partir dessa data. Os principais títulos que ele emitiu foi o BBC, bônus do Banco Central, as LBC, as letras do Banco Central, e as NBC, as notas do Banco Central. A partir de 2002, o Bacen passou a fazer operações de política monetária apenas ao comprar e vender os títulos por ele emitidos que já estavam em circulação. Então não tem mais emissão, só tem aí operação de política monetária com o que já estava em circulação. Então, por meio da taxa Selic, agora a gente está falando da taxa Selic, não do sistema, mas por meio da taxa Selic, as instituições financeiras podem adquirir e vender títulos todos os dias, né? Eles criam aí uma taxa diária conhecida por overnight, representativa das operações de um dia útil. Eu vou continuar agora falando sobre isso no próximo vídeo, que já está dando aí 10 minutos. Tá? A gente conversa no 5º vídeo sobre, continua aí, inicia de novo taxa Selic. Vejo vocês no próximo vídeo, então. Abraço, até logo.